Aí. Bom dia. Bom, irmãos, hoje estou aqui, né? Os irmãos já perceberam que durante as férias ou quando os pastores viajam, assim, eles sempre dão oportunidade para alguém diferente trazer a mensagem aqui. Apesar de eu não ser tão diferente, né? Já estou há 20 anos aqui. Mas para mim é diferente. Saiba que para mim é sempre diferente estar aqui, né? E hoje o pastor Ricardo me procurou durante a semana para mim estar fazendo esse momento, estudando com os irmãos agora pela manhã. Bom, eu sei que os pastores estão seguindo o livro de Atos ali, né? Então, a última mensagem do pastor Neil foi sobre Atos capítulo 2, os versículos ali no 33 para frente. Mas eu decidi trazer o estudo aqui sobre outro texto, não sobre Atos, né? Deixar com os pastores para que eles possam se aprofundar, porque eu fiquei curioso também ali durante a mensagem, o pastor Neil falou que ou ele ou o pastor Viana iriam lá em Filipenses capítulo 2, né? E eu também estou interessado nessa profundidade que eles iriam trazer ali. E aí eu resolvi pregar sobre esse texto de Esther, no capítulo 4. Então eu vou pedir para os irmãos que, por favor, vão até o livro de Esther, capítulo 4. O versículo é o 14, é um versículo clássico, pelo menos bem conhecido. Vou ler ele agora para a gente orar, mas depois eu vou ter que caminhar um pouquinho na Bíblia em alguns outros dois textos para a gente poder entender um pouco o contexto, tá? Então, Esther capítulo 4, versículo 14 diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Pai, nós te agradecemos ao Senhor Deus pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aprendendo juntos, Senhor Deus, sobre a sua palavra. Senhor Deus, nos guia, ó Pai, pelos seus caminhos, ó Senhor Deus. Faça sua vontade na minha vida. Também, ó Pai, nos ajuda a entender, ó Senhor Deus, a sua vontade na nossa vida individual, na nossa vida como igreja, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos conduzir para fazer a sua vontade, te obedecer sempre. Ó Pai, eu te agradeço, eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse texto, para mim, é um texto muito marcante, né? E é um texto que eu falo que texto e versículo que ele está no meu coração, né? Como que eu sei que ele está no meu coração, esse texto? Porque toda vez que eu penso em falar não para alguma coisa relacionada à igreja, de estar aqui, de fazer alguma coisa assim relacionada ao reino, esse versículo ele vem no meu coração, né? Porque eu sempre penso assim: será que não é para esse dia que eu estou ali, né? Então eu sempre penso nisso, né? E eu sei que também, se eu não estiver aqui, outro estaria, né? Então eu tenho a oportunidade de ser usado por Deus nesse momento. Então, sempre que eu penso falar não, esse versículo ele vem no meu coração. Então eu sei que ele faz parte de mim e faz parte da minha construção como crente também, né? Então, às vezes para vocês tem outros versículos que sempre que ocorre alguma situação, esse texto vem no coração de vocês e vocês lembram desse. Então esse é um que está no meu coração também, né? Por causa disso, porque nem sempre você está aonde você gostaria de estar, nem sempre a posição que você está é a mais confortável do mundo, né? Mas saibam que essa posição que você está, mesmo não sendo confortável, foi a posição que Deus colocou você. Então, se você está ali agora, está passando por aquilo, é porque você tinha que estar ali, né? Então, em contexto, pensando na igreja, se a gente está todos juntos aqui, é que a gente tinha que estar aqui hoje, e é isso que
eu vou querer ver com os irmãos sobre esse tempo aqui que o povo judeu estava passando, né? E é isso que a gente vai ter que ver, e eu vou voltar a alguns textos também. Eu vou em Jeremias, vou sair desse texto e vou para Jeremias, mas depois eu vou tentar, se o tempo permitir, ler ele por inteiro, esse capítulo 4 aqui, né? Então, quando eu comecei a estudar assim profundamente, né, esse texto assim, mais a fundo, uma curiosidade que eu já vi nesse texto é que apenas dois livros bíblicos, eles não falam a palavra Deus, né? Não tem a palavra Deus escrita, né? Um é Cantares e o outro é esse texto de Ruth, é esse texto de Esther, desculpa. Então o texto de Esther, ele não tem a palavra Deus mencionado nele. E eu achei eu até anotei isso, porque para mim é tão presente, né, Deus nesse texto, o agir dele é tão grande, você vê, que para mim era automático que Deus, assim, eu nunca passei por esse texto assim, sem pensar no agir de Deus, né? Então, para mim, a presença de Deus na vida do povo judeu dessa época é tão grande que, para mim, não precisou da palavra de Deus para mim perceber ele agindo na vida do povo, né? Então, é uma curiosidade que tinha aqui nesse texto, né? Então, isso foi bem marcante para mim nesses dias que eu estava estudando, assim, né? Então, porque para mim era muito evidente isso, né? Eu vou até ver o versículo, né? Que depois Esther, a gente vai ver ali no final, que ela pede para o povo jejuar, né? Será que não tem ali mesmo Deus ali? Mas realmente não tem, né? Mas para mim é muito presente o agir de Deus na vida dessa parte do povo de Deus, né? Então, eu queria, antes até de a gente entrar, né, nessa história mesmo, né, entender um pouco e trazer para os irmãos por que o povo estava nessa situação, né? Eu sei que aqui muitos irmãos experientes sabem os motivos, né? Mas nós temos jovens, adolescentes aqui que estão começando a caminhada, que precisam entender também o porquê que o povo ele ficou escravizado na Babilônia, né? Ficou cativo por 70 anos, né? Então teve motivos, né? Ele não foi por acaso, né? Teve um motivo e eu queria ver com os irmãos em texto que está em Jeremias. Então Jeremias ele é um profeta que ele está durante, né, o exílio do povo, né? Jeremias capítulo 25. Eu vou ler os versículos de 4 até o 12. Porque daí os irmãos vão entender, vai dar um contexto bem claro porque que o povo estava ali. Então, Jeremias 25, de 4 até o 12. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitareis na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre, e não andais após outros deuses para os servides, e para vós inclinastes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com as obras de vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétua desolação, e farei desaparecer dentre vós
de vosso gozo e a vossa alegria, e o vosso esposo, e do vosso esposo, e a vossa esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro. E toda essa terra se virá e ser um deserto. Desculpa. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. E essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando-a a sua iniquidade e da terra dos caldeus, e farei deles ruínas perpétuas. Então, aqui no livro de Jeremias, ele está falando sobre esse momento, né? O que ia acontecer, desses 70 anos que o povo iria passar, né? E o versículo 12 já é justamente nesse livro de Esther, né? É o pós 70 anos ali. Então, esse livro de Jeremias, ele dá os motivos, né? Então, o povo estava lá porque o povo, ele desobedeceu a Deus, o povo pecou, o povo irou a Deus, né? De maneira que, mesmo Deus mandando os profetas, falando em todas as situações que teve, né? Os profetas iam em todos os momentos, visitavam o povo, né? O povo não se inclinou para a palavra de Deus, né? O povo, ele não se converteu dos maus caminhos, ele permaneceu pecando, né? Ele permaneceu contra a vontade de Deus, permaneceu irando, né, a Deus. E aí, Deus, ele aplica o castigo mesmo deles serem exilados e ficarem 70 anos cativos, né? Então, acho que a primeira aplicação que a gente tem aqui, que a gente pode ver, é para a gente tomar cuidado, né? Tomar cuidado com a nossa vida, né? A gente ficar atento e obedecer a Deus, fazer a vontade dele, né? Sabemos que alguns tropeços acontecem na nossa vida, né? Mas a gente tem que estar atento, ouvir a palavra de Deus, entender o que ele deixou para nós através das escrituras, né? O importante é a gente estar numa comunidade, numa igreja, para que a gente possa ouvir outras pessoas, pessoas mais velhas, que possam nos aconselhar, que esse era o papel que os profetas tinham, né? Nós temos os pastores que trazem as mensagens, fazem aplicações para as nossas vidas. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ver para aplicar na nossa vida é a gente estar atento a esses momentos também, né? Estar atento para ver se Deus não está falando conosco, se nós não temos que corrigir a nossa vida, se nós não temos que melhorar. A gente sempre tem que melhorar alguma coisa para agradar a Deus, né? Porque a gente, infelizmente, somos pecadores, então a gente sempre tem que melhorar alguma coisa, né? Então, o povo deixou de fazer isso, deixou de ouvir a palavra de Deus, deixou de servir como deveria, né? E a gente tem que ficar atento para que a gente não cometa o mesmo problema, e aí a gente vai ter as consequências do nosso pecado, né? Então, isso aqui foi consequência de uma atitude que eles tiveram. Então, às vezes passamos por momentos difíceis na nossa vida, né? Porque é consequência do que a gente plantou, né? Então, a gente plantou alguma coisa que não era boa, não tem jeito de a gente colher uma coisa boa. A gente vai colher alguma coisa ruim também, e isso era que o povo estava passando por esse momento. Bom, então, quando os irmãos estiverem passando por esses livros aqui, Esther, Esdras, Esther e Neemias, né? Ou eu falei nessa ordem porque eu vou explicar aqui para os irmãos. Saibam que a gente está falando desse período, né? Então, esse período de pós-exílio, né? Então, esses 3 livros, eles poderiam ser um só e falariam dessa mesma época aqui, né? Então, se a gente fosse juntar os livros, assim, pensando na cronologia, aí poderia colocar Esdras de 1 a 6, depois você pode ler o livro de Esther, depois volta para Esdras e termina com Neemias, né? Que daí você vai cobrir, assim, cronologicamente, um tempo, né? Então, esses 3 livros falam isso. E a Bíblia não fala muito dos momentos dos 70 anos, né? Então, a gente consegue
ver algumas ordens de Deus para esse tempo aqui, mas a gente não tem relatos do assim, o dia a dia lá do povo, né? E é isso, né? Deus deixou uma ordem para eles, apesar de a gente não ver assim o dia a dia na Bíblia, né? Mas a gente pode ver, e aí a gente vai em Jeremias, se você permaneceu no 25, agora a gente vai lá no 29, que a gente vai ver o que Deus falou para esse povo que estava indo, né? Os povo que tinha sido cativo. Como que eles deveriam se comportar durante esses 70 anos. A partir do versículo 4, ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os cativos, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitais, plantais jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerais filhos e filhas. Tomai as mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos, filhas. Multiplicai-vos ali, não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Eu vou estender um pouquinho, tá, a leitura, até o 12. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganeis o vosso coração, não vos enganeis os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não vos enviei, diz o Senhor. Até aqui. O que acontece aqui? Então, Deus, ele falou, ó, vocês vão ser cativos, não tem jeito, né? Desobedeceram e essa é a consequência. Mas Deus, ele dá um consolo para o povo, né? Ele fala para o povo assim, ó, vocês vão para lá, é a consequência, mas vocês têm que viver. O mundo não vai parar ali, né? Vocês não vão ficar esperando os 70 anos passar sem fazer nada. Não, vocês têm que viver. Vocês têm que crescer, o povo tem que continuar a crescer, né? Vocês têm que plantar, vocês vão ter que colher, vocês vão ter que dar os seus filhos em casamento, né? Arrumar casamento para eles, né? Vocês vão ter que crescer, porque não é para diminuir o povo. É para continuar a vida. Então, a vida deles, eles tinham que continuar. Por mais que a situação era difícil, tinha que continuar. E muitas vezes, irmãos, a gente está em situações também, igual já falei no começo, que não é confortável para a gente na nossa vida, né? A gente está passando por momentos difíceis, né? Às vezes, um emprego que não é o emprego dos nossos sonhos, né? Às vezes, uma situação onde a gente mora que não é o que a gente desejaria. Talvez até tem pessoas que fazem parte da igreja aqui, mas talvez queria estar em outro estado, né? Talvez na sua terra, onde você nasceu. Mas é aqui que você está, né? E o que a gente tem como essa mensagem? É que a gente tem que continuar a vida. E Deus fala ainda para que eles orem por aquele povo, né, que levaram eles cativo, para que tenha paz na cidade. Não era para chegar lá e fazer um caos, né? Porque, assim, eles tinham que ter paz, se a cidade tivesse paz, eles iam ter paz. Então, Deus, apesar do povo cativo, Deus queria que eles tivessem paz, mesmo ali num lugar que não era o sonho deles, né? E Deus alertou eles, falou assim, ó, e presta atenção, né? Porque vocês vão ficar lá. Não adianta se iludir com qualquer promessa que fizerem, ou com alguns que surgirem lá e falarem para vocês, ah não, em breve a gente vai sair. Não vai ser, os planos de Deus vão ser cumpridos, e vocês vão ter que esperar isso lá. Então assim, não se iludam, né, com falsas promessas, né? Então a gente tem que viver, e o povo, ele fez isso, né? O povo viveu lá, e a gente vê no livro de Esther isso, que o povo continuou a viver lá. Então o povo cresceu, o povo casou, o povo ele prosperou na terra, né? O povo plantou ao ponto de ser uma grande multidão no meio
ali daqueles povos. Então, assim, tinha gente de várias nações que iam sendo cativos e levado para lá. Então, o povo de Israel era uma grande nação ali, mesmo sem a sua terra ali no meio. Eu li um dos guias que eu estava estudando, né, que o povo, para a gente ver o crescimento do povo, né, e a gente pensar assim, de como o povo ficou lá e realmente fez daquela terra sua terra, né? Assim, por mais que o povo de Israel sempre quer voltar para Israel, mas eles levaram tão a sério aquilo que Deus falou para eles viverem lá, que o guia que eu estudei aqui falou que a minoria do povo voltou para Israel logo após o rei da Pérsia ele liberar o povo ali. Então, a minoria, cerca de 50 mil pessoas. E estimam-se que entre 2 a 3 milhões de pessoas permaneceram lá, né? Então, assim, as pessoas não voltaram para Jerusalém após eles terem essa liberdade de voltar para lá, né? Então, assim, o povo realmente viveu, o povo cresceu, o povo evoluiu lá e assim, e o povo muitos não quiseram o desafio, né? Não quiseram largar o que tinham lá, estavam confortáveis com a situação, então poucos voltaram mesmo para reconstruir. E aí você tem que ler Esdras e Neemias para você entender, e lá até teve alguns que casaram mesmo com pessoas de outros povos e que acabaram retornando para Jerusalém e tiveram que tomar uma decisão ali de largar os seus filhos e as suas esposas ali naquele momento, né? Então, assim, o povo cumpriu. Então, o povo tocou a vida dele lá mesmo, né? E aí, a gente chega aonde eu queria, que era no livro de Esther mesmo, né? Então, a gente vê um Deus agindo, né? Deus fazendo a vontade dele. A gente vê o povo sendo cativo, mas o povo crescendo. Então, Deus abençoando a vida dessas pessoas, mesmo numa terra estranha. E aí a gente vê isso bem claro, assim, na vida aqui nesse livro de Esther, né? Então, vou resumir aqui em poucas palavras o capítulo 1, 2 e 3 do livro de Esther, porque é uma situação específica deste povo aqui, né? Dessa parte do povo de Israel, né? Então, eles é uma parte que decidiu não ir embora. Então, quando a gente lê Esther, esse povo ali, Esther, Mardoqueu, eles representam ali uma parte de que decidiu não ir embora. Eles decidiram ficar. E a gente vê que Mardoqueu tinha um acesso ao reino, né? Esther era uma rainha. Então, você vê o agir de Deus e colocando as pessoas no lugar certo, né? Vai colocando as pessoas. Então, o que acontece, assim, até esse ponto do capítulo 4 aqui, né? A gente vê que o rei Assuero, ele faz um banquete, e aí nesse banquete, em um dos momentos, ele chama a rainha atual para ir lá, né? Uma rainha muito bonita, e ele queria mostrar para todos que estavam ali naquela banquete. Ela não aceita isso, né? Ela não aceita, e ele, como era um rei que pegava muito conselhos com as pessoas ao redor, com os membros ali da corte ali, as pessoas falam assim, ó, isso aí não foi um bom exemplo que ela deu, e imagina se as outras mulheres fazem a mesma coisa. Bom, aí eles vão atrás de outra rainha e um concurso, sei lá, concurso de beleza talvez. Esther é escolhida e ela é colocada ali como rainha também. Então ela fica num posto importante ali, né? Então aí você percebe Deus agindo, né? Por mais que não seja a vontade de Esther estar lá, né? Então você vê que é um processo que não era a vontade dela, talvez ela nunca tinha imaginado, mas eram os planos de Deus que ela teria que estar lá por um determinado momento. Bom,
também surge um personagem, Amã, né, que era um desses conselheiros, e era um jovem que acabou tendo muito valor para o rei por causa dos conselhos que ele dava, e ele tinha uma certa rivalidade aí com Mardoqueu, e porque ele queria que as pessoas o adorassem, né, e Mardoqueu, sendo judeu, sabendo das leis, mesmo estando distante da sua terra, né, sabia que ele só deveria adorar a Deus, ele não se prostra para ele, né, isso gera um desconforto a ponto de ele planejar alguma forma de matar Mardoqueu, só que ele não poderia simplesmente matá-lo, né, por algumas questões. Ele tinha que bolar um plano de, no meio dessa confusão toda, conseguir exterminar ele, né? Então, que era o objetivo, mas o objetivo de Naamã contra Mardoqueu virou contra o povo de Deus, né? E aí que eu falo, né? E aí que a gente vê que Deus estava cuidando do seu povo, mesmo aqueles que decidiram ficar lá, né? Mesmo aqueles que falaram assim, não, tá bom aqui, vamos continuar aqui, né? Não foram reconstruir o templo. Deus, ele cuida do povo dele, né? Ele cuida do povo escolhido, independente do lugar onde esteja. E aí, a gente chega no capítulo 4, que eu tenho mais alguns minutos, eu acho que dá pra gente ler. Capítulo 4, ele começa, né, com, assim, Esther, capítulo 4, tá? Voltando para o texto lá. Quando Mardoqueu soube de tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em sacos e em cinzas, para aqui, nesses 3 primeiros, por enquanto. Então, aqui a gente vê, né, Mardoqueu ali, indignado, né, assim, triste, lamentando muito uma situação, porque saiu um mandato do rei, né, através de Naamã, então o rei entrega o anel a Naamã faz um mandato ali, uma ordem, que era para exterminar todos os judeus, né, da região. E além disso, né, da província ali, né, e além disso, ele promete ainda que ia dar dinheiro ali pro rei também, né. Então, assim, Mardoqueu sabia que aquilo ia comover os outros povos a fazer mesmo o extermínio ali. Então, se essa situação acontece, imagine, mais de 3 milhões de judeus seriam exterminados aqui se esses números aqui de 2 a 3 milhões estiverem corretos, a população que iria ser exterminada aqui com essa ordem que Naamã tinha dado através ali do rei, né? Então, assim, foi muito pesado o que tinha acontecido, né? Eles sabiam a dificuldade que eles iam passar, dos problemas que eles teriam, né? De como ia ser difícil, e no meio do povo, talvez eles não conseguiriam nem se defender ali, nem poderiam, na verdade, ali nem tinha nada. A gente vai ver que depois, no final, o rei concede a ordem deles se defenderem, né? Então, nem isso eles poderiam fazer ali, né? Então, Mardoqueu, ele se humilha, né? Então, esse é um sinal de humilhação, né? Perante Deus, por isso que eu falo, né? Perante Deus, ele estava jejuando, era perante Deus que ele estava fazendo as coisas, né? Era para que o Senhor visse o sofrimento que o povo estava tendo naquele momento, a angústia que ele estava tendo, né? Para que pudesse ter um agir de Deus ali para eles, né? Então, foi um grande impacto ali na cidade. Aí a gente vai ler agora do 4 ao 8. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou.
Então Esther chamou a Hatá, um dos seus carcereiros, um dos camareiros do rei, que esse tinha posto para servi-la. E deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber o que era aquilo e por quê. E saindo Hatá a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu fez-lhe saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Haamã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã, para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse a sua presença perante o rei. Então, nesse primeiro contato, assim, dá a entender, né, quando você lê que Esther não sabia do que estava acontecendo, né? Ou então, né, aí eu me baseei um pouco num texto um pouco mais de baixo, né, e também assim do meu julgamento, aí é julgamento meu mesmo, que talvez ela realmente pensou ali que, puxa, eu sei, mas como eu sou a rainha, talvez isso não vai me atingir, ou talvez eu consiga até, pela minha posição perante o rei, eu consigo até livrar os meus parentes, né, eu consigo me livrar dessa situação, né? Então, assim, a gente pode entender por esse lado também, né? Mas que Mardoqueu ele estava muito preocupado, que ele sabia que aquilo não seria restringido, né? A ele ou a família dele, ia atingir todos, né? Inclusive ela também que era a rainha de lá. Aí nos versículos 9 até o 12, diz assim: veio, pois, Hatá e fez a saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então ele falou a Hatá, mandando dizer então falou Esther a Hatá, mandando-a dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo-se se o rei estender a ele o cetro de ouro para que viva, e eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Esther, ela não foi conversar com Mardoqueu e ela usa um servo para trocar algumas mensagens com ele, né? E o que está acontecendo aqui, né? É que assim, para entrar perante o rei, você tinha que ser chamado, né? E Mardoqueu falou para ela: você vai. E ela tá com receio, falando assim: eu não posso ir, né? Existe uma ordem, né? Então assim, Esther, ela tinha medo de ir, né? Apesar que da situação era tão crítica que ser morta ali pelo rei por não ter cumprido uma ordem, ou ser morta no dia da sentença, de se cumprir ali a sentença, daria na mesma, né? Mas ela tem um receio disso, né? Então ela refuga ali, fala assim: ó, pera, agora eu não posso ir lá, né? E aí volta a conversa, agora a partir do versículo 13. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagine no teu íntimo que por estares na casa do rei, escapará só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do seu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste até o reino. E aí chega num versículo aí que eu li no começo para os irmãos, né? Então, Mardoqueu, aí ele vai bem direto para ela, né? Ele fala real para ela, fala assim, ó, não pensa você que você estando aí você vai escapar, mas pensa que para esses dias, né, é que talvez Deus colocou você aí, né? Para esse livramento que Deus está te colocando aí perante o rei, está te colocando no reino, né? Então,
pensa que você pode ser usada, né? É isso que me faz refletir. Pensa que você pode estar sendo usada nesse dia. E é isso que eu falo para os irmãos também, né? A gente está tendo uma oportunidade de servir a Deus, né? A gente está junto, reunindo, nós temos uma igreja, nós temos a liberdade de poder pregar, né? Nós temos uma igreja que ela tem muitos ministérios, né? A gente tem congregações espalhadas, né? A gente tem missionários no campus. Então, a gente tem a oportunidade de trabalhar para Deus em vários aspectos. Em vários. Então, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar em trabalhar. A gente tem que pensar em poder servir nesse momento. Nós não estamos aqui à toa, né? Nós estamos aqui porque Deus queria que nós estivéssemos aqui. E temos tantas coisas para fazer, né? Por que a gente não? É isso que eu sempre me pergunto quando eu quero falar não. Por que eu não, se eu posso ser usado nesse dia, né? Por que eu vou falar não, se talvez é para isso que Deus me colocou aqui, né? Então a gente tem que ter isso. A gente tem que ter a disposição de trabalhar. Esther, no primeiro momento, ela não queria saber, estava com medo, né? Mas depois, Mardoqueu, através dessas palavras fortes, ele encoraja ela para isso, né? Olha, Deus está te usando, né? Deus não colocou você à toa aqui, você não está à toa em Vila São José também. A gente tem muitas coisas para fazer, irmãos. Tem muitas coisas, assim, talvez poderia ser você que estivesse aqui, não eu. Será que talvez não chegou o convite para você antes de mim? Talvez era para você estar aqui, não para mim, né? Só que para você fazer alguma coisa, você tem que estar disposto a isso, né? Então, assim, a gente tem que estar disposto às coisas, tem que se apresentar para fazer as coisas. Porque as pessoas que acabam sendo usando, as pessoas que estão dispostas a alguma coisa, né? Dispostas a muitos passar por um medo, né? Mas enfrentá-lo, né? Tem que estar dispostas a alguma coisa. E eu peço para os irmãos, né? Que sejam dispostos a trabalhar também, né? Que se apresente. Porque assim, se você não se apresentar, a outra pessoa que tem alguma coisa para passar, ela nunca vai saber que você quer trabalhar, né? Ela nunca vai saber. Então, assim, se você não se apresentar, não estar presente, não fazer parte da igreja, você vai vir e sair, vir e sair, vir e sair, e nunca vai conseguir ser usado por Deus, porque é um privilégio. Dá medo, mas é um privilégio você poder ser usado. Pensa, e já terminando, mas pensando na rainha Esther, né? Até hoje ela é lembrada. Hoje ela está sendo lembrada por isso, né? Está sendo lembrada porque Deus agiu através da vida dela e ela conseguiu livrar o povo de um grande extermínio, né? Então você não precisa ser lembrado por ninguém, mas já pensou se alguém chegar a Cristo através de um conselho que você dá, ou de você trazer uma pessoa aqui, né? Já pensou como é bom quando... Igual, eu já tive essa oportunidade de dar aula para os adolescentes e agora quando eu vejo eles formando família, né, a família crescendo, quando você vê eles cantando aqui na frente, você fala assim, eu fiz parte disso, né? Pouquinho, mas eu fiz parte, né? Vocês que é do departamento infantil, então você tem parte de fazer, você tem oportunidade de fazer parte da história de muitas pessoas, né? De muita gente. E às vezes a gente fala não, ou a gente não quer, ou a gente tem medo, mas saiba que Deus, Ele cuida do seu povo, né? Ele cuida daquelas pessoas que Ele ama. Ele cuidou do povo durante o exílio. Ele cuidou do povo depois do exílio. Ele cuidou de um povo que decidiu não voltar para Jerusalém porque era um povo escolhido. Então Deus ama o seu povo. Deus disciplina porque ama, mas Deus ele tem o cuidado de preservar o povo de Deus também. Então que a gente possa também levar isso para a nossa vida, né? De querer servir, estar disposto a servir a Deus, mesmo em situações que não sejam confortáveis, mas saber que Deus ele está cuidando de tudo e está sempre à frente de tudo. Vamos orar.
Pai, nós te agradecemos, ó Senhor Deus, por essa oportunidade de fazer parte, Senhor Deus, da sua obra, Pai, de ser usado por ti, ó Senhor Deus, mesmo com tantos defeitos, ó Pai amado, mesmo lutando, ó Pai, contra o velho homem, mas o Senhor à frente, o Senhor fazendo a sua vontade, ó Senhor Deus, nos guiando, ó Pai, por onde o Senhor quiser, ó Pai, e nós te louvamos por isso, te agradecemos por esse momento, ó Pai, clamamos a Ti também, por todos que estão aqui, ó Pai, que nós possamos estar dispostos a Te servir, ó Pai, e Te adorar, ó Pai, através da Sua obra, Senhor Deus, onde o Senhor nos colocar. Pai, nós Te agradecemos por tudo, clamamos pelo restante da nossa EBD, ó Pai, oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.